Fala, peregrino! Seja muito bem-vindo aqui ao canal Fatos Maçônicos. Nesse vídeo de hoje nós vamos falar de um assunto que sempre as pessoas têm dúvidas, o olho que tudo vê, qual que é o seu real significado, né? O símbolo mais enigmático da maçonaria, como está no título ali, né? Da onde que vem essa questão toda, né? Eu me chamo Luiz Miller, sou mestre maçom e faço parte da Ordem Maçônica Universal. Se você está chegando aqui agora, vou fazer um convite para você fazer inscrição aqui no canal Fatos Maçônicos, já deixar o seu like e ativar as notificações, assim, de tudo que acontece na maçonaria. Opa, a luz está refletindo, é a pele oleosa, né? Agora que eu tô vendo. Falando sério agora, né? Você que é uma pessoa preparadíssima, pense no futuro, né? Pensar no futuro é agir no agora. Certo? Pensar no futuro é agir no agora. Para quem recebe meus e-mails, sempre tem essa frase embaixo. Faz tempo que eu aprendi isso daí. Então, o que é isso? Planejamento. Né? O que faz o mundo girar? Né? Nós termos condições, né, de viver. Primeiro, todo mundo está sobrevivendo, basicamente. Mas é bom viver. Para você viver, né, é interessante você ter um patrimônio. Então, aumente seu patrimônio através do consórcio imobiliário, consórcio de carro, consórcio de casa, consórcio de cirurgia. Hoje tem o que você precisar, né? Por isso que eu indico, né? Existe tanta coisa. Por que não fazer isso com a maior empresa do Brasil? Converse com um especialista, o link está aqui embaixo. Né? Pense no seu futuro e no da sua família. Não deixe de consultar um especialista para ver uma coisa muito bacana para você que vai ser muito fortuito. Então a questão do vídeo hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o olho que tudo vê, o símbolo mais enigmático da maçonaria, como eu coloquei ele. Então o que acontece? Eu acho muito interessante, né? A maçonaria se fala, né? Você vai lá no templo maçônico, por exemplo, vamos pegar um templo maçônico. Templo maçônico já. É tudo ao vivo. Tudo ao vivo. Ó, aqui já trouxe. Primeira imagem aqui, ó. Então você vai no templo, olha, 2010, não sei de onde é Pedreiro Livre, Templo Maçônico. Olha aqui, olha que interessantíssimo. Interessante. Então você vai ver que tem essas configurações do templo, etc e tal. E aqui tem o olho da onisciência, o olho que tudo vê. Desse assunto que nós estamos falando. Sempre vai ter, vamos ver aqui uma figura, ali vai ter uma representatividade, um templo mais simples, etc e tal, né? Mas isso é comum, né? Templos mais suntuosos vão ter ali essa disposição que é comum nos templos maçônicos. Olha que legal isso aqui. Ó, essa aqui é uma igreja. Uma igreja, né? A configuração dos bancos estão para frente, né? Peguei a capela, uma capela, Pinterest, certo? Mas enfim, era aqui, ó, que mostra bastante uma figura aqui na maçonaria, né? Representa aqui o princípio criador, né? Isso aqui que representa o olho da onisciência, né? A sabedoria, é o princípio da onde todos viemos. A maçonaria é uma corrente, na corrente tradicional, né? Certo? Então ela fala que ela coloca, né, na verdade, né, para a pessoa entrar na organização, ela tem que crer em um princípio criador. Né? E eu gosto muito disso, adoro essa questão. Né? Esse princípio, quem começou com essa história, de onde que veio, né? E começou a fazer uma engenharia reversa, foi o Aristóteles, onde tem a teoria do primeiro motor imóvel. Falo isso em vários dos meus livros, perto dessa questão. E essa teoria foi utilizada lá por 1300, 1200 e pouco, século XIII, pelo São Tomás de Aquino, né, para fundamentar em sua Suma Teológica a existência de Deus através, né, que São Tomás de Aquino queria fazer uma questão ele queria juntar a fé e a razão, e conseguiu. Só isso que eu falo para vocês. Se você duvida, né, você que é um ateu, por exemplo, leia, né, os argumentos, né, metafísicos de Aristóteles, obviamente, certo? Eles vão com a lógica. Né? E depois leia a Suma Teológica. Eu duvido que você consiga fazer um contraponto a essas histórias todas. Então, se a pessoa fala, se bate o pé comigo, por exemplo, conversando, né? Então eu falo, beleza, você acredita, né, que somos mera uma série de coincidências, então faça aí uma tese
contra o Aristóteles, né, contrapondo as ideias, contra na questão de contrapor, faça um contraste das ideias do Aristóteles, do São Tomás de Aquino. Se você conseguir provar, criar essa tese, né, certo? Aí eu dou o meu braço a torcer. Então, o que representa isso? O olho da onisciência, o olho da consciência, né? Onisciência mesmo. O olho da consciência também, certo? É um símbolo antiguíssimo, né? Ficou muito famoso, né? Conhecido como grande arquiteto do universo, isso representa, sem dúvida nenhuma, certo? Um ideal, né? Um ideal, né? Saber que existe esse princípio criador, certo? E nós nos inspiramos. As reuniões maçônicas, na verdade, dirigidas, né, estão sempre abaixo do olho de Deus. Eu vou colocar Deus aqui como esse princípio criador, certo? Então, as reuniões sempre são dirigidas, né, sobre a proteção de Deus. Então, até se utiliza, né, a Bíblia, certo? Para quando se abre a reunião, né, se coloca, né, que aquela reunião seja abençoada. Então, isso é uma coisa comum na sociedade, para falar a verdade. Parece uma coisa muito estranha, não sei o quê, mas não, se você observar, né, se algum político sobe a um palanque, vai proferir um discurso e ele tem essa veia, ele vai falar, estamos aqui iniciando, né, determinado processo, vamos inaugurar isso aqui, estamos pedindo a bênção de Deus. Né? E na maçonaria é uma coisa recorrente isso. Né? O que nós maçons entendemos é justamente essa questão que eu estou falando. Né? Não somos é ótimo, somos é a ilha onde Pitágoras nasceu. Certo? Não somos mera coincidência, uma série de coincidências da evolução, né? Como dizia o Darwin, por exemplo. Né? Então você vê isso daí muito anterior a Darwin, lá na Capela Sistina, né? Se tiver oportunidade, você vai ver lá, nada acontece se Deus, né? No teto lá, se Deus não der o seu toque, né? Que aquilo que representa. Daí nada acontece se Deus não amparar, iluminar, tocar. Nós não existiríamos. Isso aí é fato. Eu estou falando da cultura católica, cristã, certo? No entanto, isso daí é meio comum, na verdade, em todas as culturas. Você vai pegar, se você fizer um estudo de religiões comparadas, você vai ver esse mesmo tipo de disposição. Certo? Então, tem muitas sociedades, né, que sempre, quando vai começar uma reunião, certo? Ou um evento, alguma coisa, pede o amparo de Deus. A maçonaria não é diferente, né? E nós até pedimos mais, né? Porque toda reunião, toda hora tem uma reunião da maçonaria ocorrendo no mundo, começando, né, por causa dos fusos horários dos países onde a maçonaria trabalha, etc e tal. Então você sempre vai ter essa reunião sendo amparada pela divindade, que nós colocamos ali, né, como princípio criador, né, ali porque entendemos, na verdade, que existe algo a mais que os nossos 5 sentidos diretos conseguem captar, existe algo a mais. Então a maçonaria coloca, para você ser maçom, um maçom tradicional, tem que crer em um princípio criador, né, e na existência de uma vida futura, que quer dizer o seguinte, né, que nossa essência em si é espírito. Nós, em essência, somos espírito, tendo uma experiência material, simplesmente isso. Daí se a pessoa crê que vai, por exemplo, vai para o nirvana, né, vai para o paraíso, né, ou vai reencarnar, isso vai ser uma particularidade, uma crença religiosa da pessoa. Daí é um outro aspecto. Né? A maçonaria não coloca nada nesse aspecto. O Oriente Eterno, né? Que nem a gente fala, o irmão passou dessa aqui, o irmão acabou falecendo, vai para o Oriente Eterno. O irmão vai para o Oriente Eterno maçônico. Não, isso não existe, certo? Então tem algumas coisas assim que tem que ser bem pontuais, bem claras, que a maçonaria não tem nada a ver com religião, tem mais a ver com uma busca interior, mas utilizando a simbologia que muitas vezes são afetas, né? são comuns na religiosidade. Né? E essa daí, o olho de tudo vê, que tudo vê, é muito comum. Né? É interessante, eu penso da seguinte forma. Por exemplo, eu vejo assim, né, aqui a gente não tem tanta coisa nesse aspecto. Nosso país é muito novo, né? Foi oficialmente aqui descoberto, como você faz esses dias. Eu vi um vídeo que eu achei bacana, hein? Que era uma escola indígena, certo? Que daí o professor estava ensinando, ela falou, quando que foi descoberto o Brasil? 1500. Daí a menininha que era indígena falou, esse não foi o ano da descoberta, não, esse foi o ano
da invasão. Né? E eu, pô, é verdade, né? Então já existia muitos, né? Existiam os indígenas aqui que existiam, quer dizer, o Brasil já existia desde sei lá quando, né? Quando veio a vida para cá, a vida humana, obviamente. Né? Então, desde muitos anos atrás. Né? Mas ali a partir da chegada dos portugueses e tal, aquela história toda começou um desenvolvimento mais linkado, talvez, com os costumes europeus. Mas se você for, por exemplo, para algumas cidades, como Trier, por exemplo, que é uma cidade mais antiga lá da Alemanha, na esquina lá de Luxemburgo, certo? Você vai ver que é uma cidade muito antiga, certo? É muito mais antiga que o Brasil. Você vai lá para a Itália, por exemplo, vai para Roma. Nossa, o começo do desenvolvimento do povo romano gira em torno de 700 anos antes de Cristo, né? Antes de Cristo, antes da Era Comum. É um povo muito antigo que já vinha construindo, desenvolvendo a questão da construção. Lá tinha o Colégio Fabrola, certo? E eu tive a oportunidade lá, foi lá ou foi em outra cidade da Itália, agora não lembro, de passar por muitas igrejas que tinham o olho que tudo vê. Você olhava assim, pô, o olho que tudo vê. Nossa, é uma igreja maçônica. Não, né? Isso é um símbolo tradicional, é um símbolo comum, é um símbolo religioso, que aquele lugar está amparado pela divindade. Né? Isso que representa, né, os grandes mistérios, né, o símbolo mais enigmático. Né? E depois veio com essas historinhas, né, vieram essas histórias. Agora, de forma contemporânea, aqui depois dos anos 90, lá, tal dos Illuminati que usa o símbolo. Ah, esse aqui é o Illuminati, que ele usa o símbolo do olho que tudo vê. Isso aí é só bobagem, né? Essa questão dos Illuminati é bobagem. Né? Quem já caiu num golpe aí dos Illuminati que fale, né? Porque daí tem muitos aí que ficam oferecendo, né? Falando que existe um conluio, que os Illuminati estão na cabeça da história. Isso é uma bobagem, certo? Né? Você vê que os governos não se entendem de forma nenhuma, ainda mais você acha que um grupo vai dominar e vai dominar os governos, sabe? Isso daí é uma pela lógica, é uma a tese infundada, né? Uma tese infundada. Então, minha gente, é isso que representa o tão enigmático, né? Que o pessoal tem tanta curiosidade. O que é esse olho que tudo vê? É o Deus da maçonaria? Não. Ele representa um princípio universal, certo? E o maçom entende que viemos de algum lugar, que existe algo, muitas coisas, né? Mas algo a mais do que a gente consegue perceber. E nós temos uma vida que é uma vida infinita em si, no espírito, certo? Então, com respeito a toda essa simbologia, né, que traz essa força, nós nos direcionamos a esse caminho, né, que é a busca justamente da sabedoria. É você observar aquele ponto, né, que é o olho que tudo vê, entender que existe a questão espiritual, que existe o campo da metafísica. E nos direcionar. Como que nós vamos nos direcionar a esse campo? Né? Agregando os valores que a maçonaria traz, por exemplo, né? As virtudes são virtudes que tudo isso daí são coisas públicas, né, que a maçonaria coloca, como eu sempre falo, né, dentro da pedagogia. A maçonaria tem um grande trunfo de pegar todo o conhecimento da humanidade, na verdade, e concatenar num sistema pedagógico em graus, certo? Onde o irmão cada vez mais, se ele se interessar, obviamente, ele vai aprofundar-se, né? Ele vai entender com maior profundidade tudo aquilo que o universo, que o cosmos, né, que nem falava o Pitágoras, né, o cosmos, quando eu me refiro a isso, é a questão do visível e do invisível. Nós temos o universo, quando eu falo a palavra universo, estou me referindo à questão material, do planeta Terra, do Sol, dos planetas, etc, etc e tal, tudo que a gente vê, né, que é o tangível, é o manifesto, né, mas tem as questões, por exemplo, manifestas em outras esferas, não é o manifesto, é o sólido, o material. Mas tem o manifesto em outras esferas, que daí se refere ao cosmos, o mundo invisível todo. Né? Então, é isso aí, certo? É isso que representa, né? E o Pitágoras também falava, né? Ele tinha a crença num princípio criador, que chamava de Uno, certo? Então não é muito diferente não do que a gente vê hoje na maçonaria. Ser maçom é ser um religioso, é ser uma pessoa assim muito mais galgada na questão assim do entendimento profundo do cosmos. Esse vídeo de hoje eu vou ficando por aqui. Espero você no nosso próximo encontro. Até lá!
Fortíssimo e grande abraço. Existem e você sabe bem disso. Para tudo é necessário planejamento. Já pensou em fazer um planejamento financeiro? Ninguém melhor do que uma pessoa tecnicamente habilitada para isso. Por isso que eu tenho uma parceria com a Palladio Investimentos e Recursos Financeiros. Consulte um dos nossos especialistas. Ele vai lhe apresentar um plano concreto de planejamento e investimento que realmente pode mudar a sua vida, através do consórcio imobiliário de altos bens e serviços. E se você não pensou nesse assunto ainda, faça uma consulta. Você vai ver que vale muito a pena. Use o código 7777 no WhatsApp aqui embaixo. Palladio Investimentos e Recursos Financeiros. Um negócio de irmão para irmão.